Programa Alto Astral no 14. Entrevista. 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 Programa... Amigos do 14, mais um Alto Astral no 14. Que prazer em tê-los conosco. Você que é a razão disso tudo. Ô Verano, voltou, hein, Verano? Você que nos abandonou a semana passada. Que bom que você está aqui de novo. Não, a amiga assinante aí tem que entender. Eu fui expulso do programa passado, né, na verdade, né? Não quiseram a minha presença, por isso eu não participei, né? Inventaram a história que eu estava viajando, estava para os Emirados Árabes, o bairro não teve nada disso, não. Eu fiquei aqui quietinho, fazendo a direção para ver se o Joseval, né, sem a minha presença do lado aqui, não fazia nenhuma besteira, né? Mas o convidado era de trato fácil, o doutor Hélio Lopes, então foi tudo tranquilo, foi tranquilo, né? Foi bom demais, né? Mas é muito bom a gente estar de volta. Verano, e com certeza o programa de hoje também vai ser um programa alegre, participativo. Por isso eu convidei a enfermeira Milena para estar aqui conosco, uma convidada que a gente já queria que tivesse estado conosco há mais tempo. Milena, seja bem-vinda ao nosso Alto Astral no 14. Obrigada, é um prazer estar com vocês. A Milena, Guilherme Verano, trabalha na área de enfermagem, trabalha na área de ginecologia e obstetrícia, e eu queria começar a bater o papo com a Milena, perguntando para ela, Milena, por que você escolheu trabalhar com enfermagem e voltado para a ginecologia e obstetrícia? Então, eu desde pequena sempre tive rodeada de criança. A minha vida sempre era com os primos mais novos, com os filhos das amigas, com as crianças da igreja. Então eu sempre fui a que deu aula, que estava junto nas festas. E sempre fui uma pessoa que aprendeu a servir. Desde cedo na minha casa a gente sempre aprendemos a ser servos. Então a gente servia na igreja, a gente servia nos aniversários, nos eventos, e a minha praia sempre foi criança. Quando eu escolhi a enfermagem, escolhi por cuidado e por serviço. Então eu estava ali para servir as pessoas e para servir cuidando e amando. Quando eu escolhi a obstetrícia, porque a paixão da minha vida sempre eram as crianças. Por mais que tenham os momentos tristes, é o lugar onde a gente tem mais alegria. Então, foi por isso que eu decidi servir na obstetrícia. Você é enfermeira há quanto tempo e nessa área de obstetrícia há quanto tempo? Eu sou enfermeira há 7 anos. Há 3 anos eu atuo no Centro Obstétrico do Hospital Evangélico. Verane, a gente, na proposta de trazer a Milena, porque quando as mulheres e os homens também, né, recebem a notícia da gravidez, vem aquele euforismo do primeiro momento, e aí depois já vem aquela pergunta: onde que vai ganhar o bebê? De que forma que vai ser? Vai ser parto normal? Vai ser cesariana? Quanto isso vai custar? Quanto isso vai custar também? Tem plano de saúde, não tem? Tem muito disso, mas a grande preocupação é estar ganhando o bebê numa instituição que tem uma estrutura que possa acolher esse bebê da melhor forma possível. Se esse bebê vier com algum tipo de problema também, que ele possa ser acolhido da melhor forma possível. E aí eu já pergunto para a Milena. Milena, qual que é a importância da unidade hospitalar onde a mulher vai ganhar o bebê? O que essa unidade tem que ter para dar essa segurança às mulheres? Você que vive aí no dia a dia, conversando todo dia com mulheres que estão ganhando neném. Então, a gente precisa entender que o parto, ele é o momento mais esperado da vida de uma mulher, desde que ela se descobre grávida. E na mulher, desde que ela se entende como mulher, desde pequena a gente brinca com boneca, a gente é a mãe da boneca, a gente é a mãe do filho do irmão mais novo, então a gente sempre está condicionada ao fato de ser mãe e de viver aquele momento. Quando chega a sua hora de viver esse momento, você não quer que nada dê errado. Então você tem que se cercar de todos os cuidados possíveis, sabendo que uma gestação tranquila, sem nenhuma intercorrência, vai provavelmente levar a um parto e a um pós-parto sem nenhuma intercorrência. Mas eu preciso lembrar que existem as exceções, onde a gente já sabe que a mãe e o recém-nascido precisarão de uma assistência maior, e existem também as situações inesperadas que por algum motivo, na hora do parto, durante o parto, ou após o neném nascer, após a mãe ter dado à luz, a
gente entende que eles precisam de uma assistência maior, que teve alguma complicação, teve alguma intercorrência, eles precisam ser assistidos. Então, o principal é a gente garantir que a gente vai estar numa instituição onde eu consigo atender integralmente a mãe e o RN, independente do que ele me apresente naquela hora. Pode ser tudo bem, correu tudo bem, o neném vai para o quarto junto com a mãe, tem alta com 48 horas, e pode não ser. A mãe pode precisar de um exame, de uma assistência mais de perto, de uma assistência de UTI, de uma assistência de outros tipos de cirurgiões ou de outros tipos de médico, você tem que conseguir oferecer. E o recém-nascido, por sua vez, está se adaptando a um mundo novo. Então, ele pode ter vários tipos de intercorrência que exijam uma assistência maior, que exijam uma UTI, um exame específico, um médico específico que acompanhe. Então, a segurança de você estar numa instituição onde você vai ser assistido do início ao fim é primordial na escolha de como isso vai acontecer e onde isso vai acontecer. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é isso. O que a instituição que eu decidi tem a me oferecer? O que eu posso precisar, eu vou ter disponível ali? Então, tendo essa certeza, a gente vai tranquilo. José, dentro desse contexto, até uma curiosidade, o pai e a mãe, né? Então, naquele período próximo é claro, tem o acompanhamento médico todo, mas o hospital, muitas vezes, independe do médico. Seria, assim, bom uma visita, por exemplo, deixa eu conhecer esse ambiente, deixa eu trocar ideia com os enfermeiros, fazer uma pré-consulta, eu diria assim, com o pessoal, para ver como que eles lidam com o dia a dia. Isso é comum? Isso acontece também? Então, hoje, na instituição que eu trabalho, funciona-se da seguinte forma. Os médicos que operam com a gente têm acesso a todo o centro obstétrico e a toda a assistência prestada e acesso direto a nós. Qualquer paciente que queira ganhar neném lá, que esteja planejando ganhar neném lá no Hospital Evangélico e queira conhecer a instituição, nós estamos disponíveis lá para atender. Eu estou no hospital em horário comercial, todos os dias das 7 da manhã às 18. Então, nesse horário, elas podem estar indo ao hospital, pedir para conhecer o centro obstétrico, elas vão ser direcionadas ao centro obstétrico, a gente vai conversar, vai explicar como funciona, onde funciona o berçário, onde funciona o pré-parto, se eu precisar de UTI, aonde ela é. Quem recorrer, né? A quem recorrer, o que levar, o que pode acontecer, o que eu posso e o que eu não posso. Eu posso fotógrafo, eu posso filmagem, eu posso acompanhante, o meu filho pode entrar. Então, todas as questões, todas as dúvidas que elas tiverem, nós estamos ali para esclarecer. Nós contamos hoje também com toda uma avaliação pré-operatória. Hoje a gente já conta com consulta pré-anestésica, que ela já vai conhecer a equipe de anestesia, quem vai assistir e como vai ser feito isso lá dentro. Então, assim, eu acho que é uma segurança maior de você chegar num ambiente assim, que você conhece. Exatamente. Você vai chegar lá e não é nada novo. Você já sabe aonde você está indo. Visita o apartamento onde vai ficar, escolhe qual apartamento. Tem muito disso. Para dar essa segurança que você coloca muito bem aí, viu, Guilherme Verano? Mas você tocou num ponto, Milena, que é interessante. A gente vive no mundo da comunicação e aí o bebê já nasce, tem gente tirando foto e já mandando pro mundo todo. Eu te pergunto, é permitido fotografar, Milena? Como é que é isso? Como que o hospital lidar com isso? Hoje a maioria já quer fotografar. Pode filmar o parto? Já que você tocou nesse assunto, nos esclarece aí. Na verdade, assim, o parto hoje se tornou o evento mais esperado da vida do pai e da mãe. Então, as pessoas se preparam como elas se preparam para uma festa, para receber o recém-nascido. Isso é muito interessante da gente ver. A gente permite, sim, a gente permite a fotografia. Hoje, em comum acordo com a instituição, com o jurídico da instituição, com os profissionais que ali trabalham, equipe de anestesiologia, equipe de obstetrícia, equipe de pediatria, é liberado um acompanhante, é liberado que tire-se foto. Hoje, a gente não permite a filmagem. Porque, assim, o procedimento cirúrgico em si não interessa para a família. Eles querem ver o neném, o nascimento do neném, então essa foto pode ser tirada. A partir do momento que ele é encaminhado para a unidade de assistência ao recém-nascido, para os primeiros cuidados, ali ele pode ser filmado, ali toda a família vai acompanhar pelo vidro. Então, tudo isso é liberado. A gente só pede que seja tudo com muito zelo e com muito cuidado. Porque o que interessa para a gente naquele momento é a segurança da mãe, do RN, da família. Então, o que a gente puder fazer para melhorar o ambiente, para proporcionar o que as pessoas esperam daquele momento, a gente vai fazer. Lembrando que com segurança em tudo que a gente estiver fazendo.
Joseval, outra curiosidade aqui. O parto, mesmo que normal, é considerado cirurgia também? O ato cirúrgico é somente a cesariana? O parto normal não é cirurgia. O parto normal ele é parto. E a única coisa que a gente faz é prestar assistência, porque esse parto ele depende muito mais da mulher do que do cirurgião, do que do enfermeiro, do que do pediatra. O corpo da mulher trabalha sozinho. A gente usa de artifícios quando, por algum motivo, a mulher não consegue terminar aquilo sozinho. Por exemplo, o uso de medicações, a gente auxilia na mudança de posição para facilitar aquilo ali, no alívio da dor, mas o parto em si, ele é de responsabilidade da mulher. Ele não é um ato cirúrgico. Seria assistido, né? Assistido. A cesariana, ela é um procedimento cirúrgico. E até dentro desse contexto, e o Joseval sempre traz pessoas aqui que falam a respeito dos protocolos de cirurgia segura. Bom, parto normal não seria uma cirurgia, mas que procedimentos pode se tomar em relação... Porque aí pensa, não, então não é cirurgia, não envolve corte, nada, então pode entrar todo mundo e ir na festa. Qual a diferença entre um e outro nesse sentido? É assim, hoje nós não trabalhamos com cirurgia segura quando eu falo de parto. Nós trabalhamos com um programa que chama Programa Parto Seguro, que ele tem 4 fases, que envolve o pré-natal, envolve o pré-anestésico, quando se trata de cirurgia, envolve toda a assistência à cesariana ou parto, com tudo, com alívio de dor, com uso de medicação, com uso de antibiótico quando indicado, como mudança de posição, assistência ao RN até o nascimento. E a gente trabalha o pós-operatório, ou seria o pós-parto, da mesma forma, tanto para o parto normal quanto para a cesárea. O período de observação, a hora de ouro, colocar o neném no peito, acompanhar os eventos hemorrágicos, o aleitamento materno. Então, isso funciona como parto seguro. Diferente da cirurgia segura, que não é aplicado a todos os procedimentos cirúrgicos, são só partos, independente dele ser cirúrgico ou por via vaginal. A gente faz o programa Parto Seguro. Na cirurgia, eu vou ter uma conferência mais detalhada de compressas, de equipamento, de tudo. No parto, eu vou conferir bandeja de parto com material necessário para clampeamento de cordão e tudo, mas não vai ser aquela conferência do ato cirúrgico em si, mas do parto. Tudo isso é englobado no Parto Seguro, que é o programa que a gente trabalha hoje no hospital. Certo. Milena, uma cesariana, ela... tempo médio, assim, dura quanto tempo? Como é que é? Então, varia muito de médico para médico. Eu tenho médico que opera em 20 minutos, tenho médico que opera em 1h30. A média de tempo é 40 a 45 minutos. E quem que pode acompanhar? Não é todo, é igual o Verano falou, não é festa, não vai entrar todo mundo lá. O hospital libera no caso de quem... Também não é todos que querem acompanhar, né? Mas tem uns corajosos pais, especialmente, que querem, gostam e querem acompanhar. Como que é essa permissão? Então, como a gente já colocou, o parto normal não é uma cirurgia e a cesariana é uma cirurgia. No parto normal, eu libero até 2 ou 3 acompanhantes. Por quê? Ele vai acontecer, na maioria das vezes, no pré-parto, com uma assistência diferenciada. Ele nem é dentro de centro cirúrgico. No pré-parto, eu tenho todo o acompanhamento do pré, do parto e do pós-parto imediato. Tudo que eu preciso de equipamento, de material, para atender qualquer intercorrência que eu tenha, tanto com a mãe quanto o RN eu tenho ali. E é um ambiente totalmente diferente do centro cirúrgico. Ele é um apartamento equipado para o parto. Então, eu tenho uma mesa específica que é para o parto, que é uma cama, não chega a ser uma mesa cirúrgica. Eu tenho bola, eu tenho banqueta, tenho chuveiro, método de alívios da dor. Tudo isso a gente tem. Nesse ambiente, eu libero de 2 a 3 acompanhantes, desde que o acompanhante esteja ali para ajudar e não para ficar mais desesperado do que a gestante, porque aí, assim, atrapalha até ela nesse momento. Então, a escolha é dela. Algumas gestantes vão virar para mim na hora do parto e falar: sai com todo mundo daqui que eu não quero ninguém. Tira esse pessoal daqui. É normal, tá tudo certo, ela vai decidir. Outra vai falar para mim: eu quero a minha mãe e quero o meu esposo. Ok, sua mãe e sua esposa estarão com você. Isso no parto normal. Na cesariana, a gente libera um acompanhante. Toda gestante ela tem direito, por lei, a um acompanhante em sala de parto. Nós respeitamos completamente esse direito. Tanto é que, como isso é lei, é legal, eles assinam um documento para nós como hospital, colocam o número do RG, afirmando que nós liberamos a entrada. Por quê? Isso é legal. É direito. Direito adquirido a gente não tira de ninguém. Então, eles vão entrar. Todos eles têm direito a um acompanhante. Já em relação ao parto normal, precisar tempo é um negócio meio difícil, não é? Parto normal mas é meio não complicado. Tem uma média. Não tem como a gente falar. Esquece só os fora da curva. Na verdade, assim, depende muito de quando a mulher chegou no hospital. Hoje a gente
bombardeado de informações todos os dias. Isso é bom e ruim. Então, assim, por um lado, pra gente, quando a gente fala de parto normal, é muito bom. A mulher entende que o parto, ele é um trabalho. Se fosse fácil, não chamava trabalho. Então, ele é um trabalho que vai levar tempo para acontecer. Um trabalho de parto, ele pode durar 12, 24, 48 horas, uma semana, porque a gente começa lá nos pródromos, quando a paciente começa a sentir as primeiras dores, que não traz dilatação, que não traz perca de líquido, mas que o corpo dela começa a se preparar para aquele momento. A partir do momento que ela começa a ter contrações regulares, que é o que a gente fala de contração a cada 5 minutos, com intervalo com duração de 40 segundos, aí a gente começa a pensar numa fase ativa do trabalho de parto. Essa seria a hora da paciente procurar o hospital. Porque ela não vai chegar com 1, 2, 3 centímetros. Ela vai chegar com 4, com 5, com 6. Muitas vezes, se ela já tiver 1, 2 dias, ela vai chegar parindo. Às vezes não dá tempo da gente subir. Ela vai ganhar neném no pronto-socorro? Ok. Ela vai ganhar neném no carro? Ok. Ela vai ganhar no quarto? Ok. Nós estamos ali para assistir. Independente de onde ela estiver, a assistência ela vai ter. Então, assim, hoje a gente entende que elas entendem o que é o trabalho de parto, entendem que ele demora e que ele é totalmente atípico. O que para uma mulher demora 3 horas, para outra vai demorar 1 semana, 5 dias. Depende da forma que ela lida com aquilo. Então, precisar o tempo do trabalho de parto é muito complicado. Então, já que você falou em trabalho de parto, quais são os sinais de um trabalho de parto e o que a mulher deve observar nesses sinais? Então, isso é muito importante, porque a gente tem que entender o seguinte, que o trabalho de parto ele é fisiológico, o parto normal ele é fisiológico, e as coisas vão acontecendo dentro de um tempo esperado e dentro de situações esperadas. Eu começo a sentir dor, essa dor vai evoluindo, ela começa como uma cólica, você começa a sentir uma dor que das costas ela irradia para as pernas, para a barriga começa a endurecer e a soltar. Se essa contração não tiver dor, provavelmente ela vai ser um início de trabalho de parto ou nem um trabalho de parto, um pródromo de trabalho de parto. Quando eu começo a ter dor, contrações frequentes, eu já preciso começar a pensar no que está acontecendo. Se eu tenho contrações com intervalo de 5 minutos, com durações de 40 segundos, eu já preciso ser avaliada. Se a minha bolsa rompeu, como que eu vou saber que a minha bolsa rompeu? É um líquido que a gente não segura. Você não consegue segurar. Desce líquido, desce líquido, desce líquido, e tudo que você tenta fazer para segurar, não vai. Então, esse é uma bolsa rota franca. Pode acontecer uma rotura alta, que você perde líquido aos poucos? Pode, mas não é característico, não é algo que eu vou observar de cara. Mas se eu tive uma perca grande de líquido, se eu perdi tampão mucoso, se eu estou sentindo dor, eu preciso começar a pensar que eu preciso ser avaliada. Então, eu vou ao hospital, eu vou ser avaliada, às vezes eu vou levar um banho de água fria. Vou chegar lá, o doutor vai falar para mim assim: minha filha, você está em trabalho de parto, mas você está só com 3 centímetros. Volta para sua casa. Daqui 2 ou 3 horas você vem para ser reavaliada. Por quê? Porque o ambiente de casa ele te relaxa muito mais do que um ambiente de hospital. Então ele permite que o seu parto aconteça de uma forma mais fácil, evolua de uma forma mais fácil. Você vai ser admitida, sim, a partir do momento que você tem indicação para isso. Você sair do seu ambiente é muito complicado. Agora, algumas coisas eu preciso observar. Eu perdi líquido. O líquido é esverdeado. Eu estou apresentando sangramento. A minha dor está uma dor que não para de jeito nenhum, uma em cima da outra. São situações que eu preciso ir imediatamente para o hospital. Eu não estou sentindo o meu neném mexer. Eu comi, deitei de lado, do ladinho esquerdo, meia hora, 40 minutos, comi um doce. Meu neném não mexeu. Eu tô com dor, mas meu neném não mexeu. Eu preciso procurar a instituição. Eu preciso ser avaliada. Eu preciso entender o que está acontecendo. É melhor a gente pegar pelo excesso do que pela falta. Isso independe, só te cortando um pouquinho, Verano, isso independe se é cesariana ou se é parto normal. Esses sinais valem, porque o parto normal, já que a decisão é do normal, ele demora mais um pouquinho em algumas situações. Era essa pergunta que eu ia fazer. Pode haver inversão do processo? Eu estou preparado para ter normal, mas de repente não tem como. Com medo eu quero cesariana. Ou então vou fazer cesariana, não quero mais não, eu quero parto normal. Acontece essas inversões? Então, acontece muito. Porque assim, o que acontece? Às vezes a gente se sente preparado para o parto normal, mas a gente se prepara para algo que a gente não imagina como vai ser. Que é muito mais intenso do que a gente pensa. Então, muitas vezes, a mulher decide no meio do trabalho de parto que ela não quer mais aquilo lá. A gente conversa, ainda mais eu, que sou a louca do parto normal. A gente conversa, a gente orienta, a gente pede, vamos esperar mais um pouquinho, vamos tentar mais um pouquinho. Mas muitas mulheres não querem. Então, ali elas decidem que elas não querem mais o parto normal e optam pela cesárea. Ok, a decisão é dela. A decisão é dela. A qualquer momento ela pode decidir pela cesariana.
Por outro lado, se eu tenho um líquido esverdeado, muito esverdeado, que isso precisa ser avaliado pelo profissional. Se eu tenho um neném que faz oscilação de batimentos cardíacos, se eu tenho um sangramento aumentado que eu não estou entendendo, são sinais de que alguma coisa está errada. Eu posso estar tendo um descolamento de placenta, o neném pode estar em sofrimento. Eu preciso conseguir resolver o problema dele. Então, eu preciso ser avaliada. Por isso que quando a gente vê qualquer coisa anormal, que não seja dor, contração, um líquido claro, eu procuro a instituição. Porque eu preciso entender o que está acontecendo. Pode estar tudo bem, mas pode não estar. Então, assim, a gente tem tempo para agir. E a gente precisa aproveitar esse tempo para agir. A cesariana, ela tem indicações de cesariana que são soberanas. Um neném que fez desproporção, uma parada do trabalho de parto por mais de 12 horas, um neném que está fazendo bradicardia ou taquicardia fetal, que a gente não consegue reverter com medicação, ou com mudança de posição, ou com analgesia. Tem algumas situações onde a cesariana é indicada, mas elas são raras de acontecer. Geralmente, a mulher opta pela cesárea. Ela se prepara para uma coisa e é muito maior. Hoje, não. Hoje, graças a Deus, a cabeça da mulherada tem mudado. Então, se a gente via parto normal acontecer com muito pouca frequência, hoje isso mudou muito. Porque hoje as mulheres têm entendido a importância do parto normal, a recuperação do parto normal, o bem que isso faz para ela e para o neném. Não que a cesárea seja errada. Não é. A escolha é de cada um. Mas antes a gente tinha muito medo, e medo do que a gente não sabia que ia passar. Hoje a gente consegue entender o que a gente vai passar e a gente encara. Então tem muita mulher aí encarando o parto normal. Vamos lá, gente, encarar o parto normal. Nós estamos falando, Verano, do momento do parto. E aí eu queria voltar um pouquinho atrás e perguntar para a Milena. Milena, qual que é a importância do pré-natal? E é claro que isso vai refletir até nesse momento todo que nós estamos aqui falando do parto. Queria que você fizesse abordagem nesse sentido. Então, o pré-natal é primordial. Qualquer mulher que se descobre grávida, que se descobre gestante, a primeira coisa que ela precisa fazer é procurar um obstetra. Por quê? Eu preciso entender como está essa gestante. Como está o sistema imunológico, como está a situação vacinal dela, como está as situações de infecção de urina, se eu tenho uma anemia, se eu preciso iniciar alguma vitamina ou alguma medicação de imediato, se eu tenho algum distúrbio de coagulação, que até então não me fazia mal, mas que com a gestação pode fazer. Todas as intercorrências que eu posso ter lá na frente, que prejudique o meu parto, que prejudique o meu neném, que prejudique a minha gestação, ela será descoberta ali. Então, assim, o pré-natal é de primordial importância. É ali que eu vou descobrir se eu tenho uma diabetes gestacional, se eu tenho uma hipertensão, se eu tive alguma sífilis que eu preciso tratar, se eu tive hepatite eu preciso vacinar, ou se eu não tenho imunidade eu preciso dar um jeito de resolver. Tem várias situações durante a gestação que a gente consegue resolver e evitar os problemas que elas vão causar lá na frente. Pensando que, a partir do momento que eu me descubro grávida, que eu me descubro gestante, eu já não penso em mim só mais. Eu tenho que pensar que o que eu decido para mim, eu decidi para o meu filho. E eu tenho certeza que todas nós mulheres queremos o melhor para os nossos filhos. Então ali é o momento de você falar, eu decidi que eu vou dar o que é de melhor para o meu filho. Então eu vou fazer minhas ultrassons, eu vou fazer os meus exames. É chato demais, você tem que ir no médico todo mês. No final da gestação você tem que ir toda semana. É chato demais, toma tempo, a gente fica com os hormônios à flor da pele, a gente não tem muita paciência com muita coisa, mas é importantíssimo. Lá na frente a gente entende. A primeira coisa que eu vou pedir para você, quando você chegar para ganhar neném, ou que o obstetra vai pedir me dá seu cartão pré-natal, me dá os seus exames do pré-natal, porque eu preciso entender o que você fez até ali e o que eu preciso resolver para que dê tudo certo dali para frente. Então é ele que vai nortear toda a assistência ao parto e ao puerpério. Vamos voltar para o momento do parto de novo, porque ali tem vários atores que participam do processo. O obstetra, o pediatra, o anestesista, a equipe toda de enfermagem, aí vem a berçarista logo na sequência dentro da equipe. Como é que é a integração desse povo todo, Milena? Então, a gente trabalha com gente. Cada um com uma cabeça, cada cabeça uma sentença. Para não bater cabeça. Exatamente. Por isso que hoje nós trabalhamos com protocolos que norteiam a assistência. Nada saiu da minha cabeça,
Nada saiu da cabeça da coordenação da pediatria, da coordenação da obstetrícia, da anestesiologia, nada. Tudo com evidência científica, tudo com pesquisas e tudo visando o bem-estar da gestante, do neném, do marido, da puérpera logo após o parto, que ela vai passar de gestante a puérpera. Então ali as ideias são muito iguais. Pelo menos ali no ambiente que a gente trabalha, de você olhar para a pessoa, ela já sabe o que você quer. Então o pediatra só olha, você já sabe. Tem um trem errado, ele quer um ambu, eu tenho que aspirar o neném, ou tá tudo certo, vamos pôr no peito. Dependendo do pediatra, ele vai falar, abaixa o pano, vamos passar o neném para a mãe, a gente já vai promover contato pele a pele imediato. Então tudo isso é uma sincronia. A berçarista já está lá, esperando, com a etiqueta na mão, com a roupa do neném na mão, prontinho, para poder receber, para apresentar para a família que está lá no vidro esperando, para ver todo o processo. Então, assim, é uma sincronia, é uma dança, cada um tem que fazer o seu papel para lá no final dar certo. Ninguém pode atravessar a dança. Ninguém atravessa. E funciona bonitinho. Eu não é puxando saco da minha equipe, não, mas funciona bonitinho. Por isso você está aqui falando com a gente. Funciona bonitinho. Verano, quando você foi ganhar a sua lá, ou seja, sua mulher ganhar, você participou, é claro. Claro, claro. Você ficou ansioso, Verano? Não, você ficou tranquilo. Fiquei tranquilo, porque eu não participei do processo, eu cheguei e já tinha nascido. Mas é por isso. Eu fiz essa pergunta para você, Verano, porque a gente que vive um ambiente hospitalar todo dia, a gente vê famílias numa ansiedade louca dentro do Mas estava todo mundo, menos eu, não cheguei, já nasceu ótimo, né? Deu tudo certo. Deu tudo certo. E eu queria perguntar para Milena, como é que vocês lidam com essas famílias, com essas pessoas ansiosas? Porque a gente vê de tudo, tem gente ansiosa e muita gente nervosa também. Com certeza. Então, é uma situação complicada. Aí o bicho pega. É a avó, é a tia, é o cachorro, é o papagaio, é o periquito. Não faz assim que dá certo. Faz assim, e aí, assim, a gente chega numa situação, por exemplo, o que é que eu libero de acompanhante hoje lá fora? Eu libero o pai lá dentro e 2 acompanhantes ali fora. Milena, você é muito ruim. Não é. Eu tenho 5, 6 mulheres para ganhar menino, uma atrás da outra. Fora as que estão chegando parindo de parto normal no pré-parto. Mal comparando o aeroporto com vários aviões querendo pousar então, ao mesmo tempo você na torre de controle. Né? E é assim, às vezes você chega ali na porta do centro obstétrico, o pessoal já fala assim, nossa, Milena, 7 horas da manhã, o que tá acontecendo aqui? Fala, ai, gente, os nenéns estão querendo chegar, tá tudo certo. Então a gente lida com várias pessoas, com vários tipos de situação. Os mais ansiosos são os pais. Os pais só perdem para as avós maternas. Os pais perdem para as avós maternas. Então, assim, a gente tem que entender que é o momento deles. É um momento de ansiedade, é um momento de alegria, é um momento de medo do que eles não conhecem. Medo do novo. Eu só tenho medo do que eu não conheço. Eu não sei o que vai acontecer lá dentro. Então, assim, é uma situação complicada da gente lidar, porque você chega lá fora e fala assim, quem vai entrar? Aí o pai vem, a avó já tá lá assim, encolhidinha. Porque se dependesse dela, entrava ela, o papagaio, o periquito. E a gente, assim, naquela hora a gente tem que ser ruim. Não, a gente vai deixar entrar um acompanhante, a gente já mostra pra vocês aqui fora. Às vezes vocês até mesmo decidem, porque fica aquela decisão, vai você, não, é eu que vou. Então não é melhor você. A fala é uma só. Eu, a princípio, cuido da mulher e do neném. Você passou mal dentro da sala, você vai sentar lá no banquinho. Então, assim, você dá conta de entrar? Você dá conta de entrar? Porque assim que a gente terminar de assistir o neném e a mãe, a gente assiste você. Queda de pressão, desmaio. Então, assim, o pai é muito de falar assim, eu não dou conta de entrar. Eu não dou conta. Isso não é raro de acontecer. E às vezes a mãe tá lá, por favor, eu quero tanto que você entre, eu quero tanto que você entre. Aí você fala, meu Deus do céu. Nada, né? Aí você explica, não, você vai entrar, você vai ficar atrás do pano, você não vai ver cortar, você pode ver nascer, mas se precisar a gente tira a foto pra você, a hora que nascer, tá tudo certo. Então eles acabam entrando. E aí a gente lida com toda uma situação, né? A família tá lá fora, quer saber o que está acontecendo, quer notícia toda hora. Você está enrolada com o procedimento lá dentro, você não pode sair da sala naquela hora. Mas a gente tenta ao máximo manter a família informada do que está acontecendo. Olha, tá tudo bem, tá nascendo, aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? Já vem para vocês. A hora que chega no berçário, todo mundo acalma. Porque todo mundo quer saber só do menino. A mãe. Quem parece. Né? A mãe fica lá na sala, o pai vai pro berçário, geralmente é assim. E a avó quer saber da mãe que tá lá dentro da sala, cadê minha filha? Porque ela é mãe até naquele momento. Então, assim, a gente tem que saber lidar com as várias situações. Manter informado, falar sempre a verdade, é algo que eu falo muito para as minhas meninas, que por mais, assim,
que seja difícil algumas situações, se você não pode falar a verdade, não fale nada. Porque não adianta ter tido qualquer tipo de intercorrência dentro da sala, eu sair lá fora e falar assim, tá tudo bem. Não aconteceu nada, não. Porque eu vou ter que falar depois o que aconteceu. Então, se eu não posso falar naquele momento que estar bem, a gente espera as coisas acalmarem e fala que tá bem. Explica o que aconteceu. Porque assim, não adianta você passar por cima do que está acontecendo. Então, a gente procura sempre dar informações para a família e dar informações verdadeiras. Então, é essa nossa postura de lidar com as situações ali dentro. E aí nasceu, criança veio. Qual que é os primeiros procedimentos com o recém-nascido? Então, assim que nasce, uma criança que nasceu, que chorou bem, que não teve nenhuma intercorrência, ela vai direto para a mãe. Então, a primeira pessoa que ela precisa conhecer é a mãe dela. A gente apresenta ela para a mãe, apresenta para o pai e ela vai para o pediatra, para o bercinho aquecido que fica do lado da mesa de parto, seja ela da cama de parto normal ou da mesa de cesariana. Todos os cuidados com o recém-nascido, eles são feitos ao lado da mãe e do pai. Hora nenhuma ele vai sair dali sem identificação e sem que o pai esteja ciente. Estamos levando para o berçário, o senhor vem com a gente? Então, assim, é feito a primeira avaliação pelo pediatra. Se necessitar de aspiração, só quando é necessário, é realizado ali pelo pediatra. Ele é identificado com uma pulseira trigeminada. A gente trabalha como política de identificação no hospital, com 3 pulseiras de identificação do RN. Então, ele vai com uma pulseira no pulso direito, uma pulseira no tornozelo direito, e a mãe vai com uma pulseira no pulso direito, com as mesmas informações da pulseira do neném, que é o nome completo da mãe e a data de nascimento. Então, ele só sai da sala devidamente identificado. Em momento nenhum, ele vai sair dali sem identificação. A gente colhe impressão plantar e anota os primeiros dados do recém-nascido. Aí ele vai pro pai, ele tira foto dos 3. Assim que a mãe fala, não, agora a gente pode levar para cuidar? Pode. A gente pode levar para apresentar para a avó? Pode. A gente troca o pai, ele passa lá pelo vidro do berçário junto com a gente e acompanha tudo que é feito de primeiros cuidados. Hoje, por determinação do Ministério da Saúde e por a gente entender que realmente é a melhor conduta, a gente não dá mais banho ao nascer no recém-nascido. O banho ele é realizado em situações muito específicas, quando o neném nasce impregnado de mecônio ou quando tem alguma outra situação de sorologias maternas que ele precisa tomar banho naquela hora. Nossa, Milena, mas eu não quero meu neném sujo. Tá, aquele ali é o momento mais importante para ele. A gente começou a ver que 10% das nossas transferências não programadas para UTI neonatal eram por hipotermia. O neném começava com uma discreta gemência, precisava de um suporte de oxigênio e a gente não entendia o porquê que isso estava acontecendo. Com o passar do tempo, a gente começou a entender que ele fazia esse desconforto por perca de temperatura. Eles perdem temperatura corporal muito rápido. Então, hoje a gente já não dá banho mais por isso, por indicação do Ministério da Saúde. Milena, ele fica com aquela capa branca, todo sujo, encebado. Gente, aquilo ali é vernix. Se a gente soubesse o tanto que aquilo ali é bom, a gente mandava fazer um potinho lá na loja de cosmético pra gente usar. Porque é o melhor hidratante que existe, hidratante natural. Não permite que o neném perca temperatura, não permite que ele resseca e evita aquelas primeiras alergias do neném. Ele serve como uma capa de proteção. Vocês vão ver que nem sempre um neném que nasce no tempo certo, com 39, 40 semanas, nasce cheio de vernix. Ele nasce com alguns pedacinhos de vernix. Agora, se você pega um neném pré-termo ou um neném prematuro, você vai ver que ele nasce todo branquinho. É a camada de proteção. Então, é algo que a gente não pode tirar. O organismo da gente é muito inteligente. Aquilo ali não está ali por acaso. Está ali como proteção. Então, a gente realiza os primeiros cuidados, pesa, mede o neném, administra a vitamina K, que evita a síndrome hemorrágica do recém-nascido. Mantém o berço aquecido até que a mãe vá para a RPA. Assim que a mãe vai para a RPA, a gente retorna com esse neném para a RPA, porque o neném é da mãe. Eu não posso tirar ele de perto dela. Coloca no peito, iniciamos os primeiros cuidados. Em cerca de 40 minutos a 1 hora após o término do procedimento, essa mãe é encaminhada ao leito junto com o neném. Aí entra uma questão, né? Você está falando desses primeiros cuidados. A grande questão no nascimento da minha filha, Emanuela, foi o seguinte: minha mãe sempre, ela não pode pegar corrente de vento, fecha a janela. Aí vem outra volta, não, abre a janela, tem que arejar. Tá? Então, existe muito disso aí. A questão do quarto ali, pode-se usar ar-condicionado, não pode ter essa questão da temperatura, abre a janela, fecha a janela, ou depende do bom senso ali de cada um, ou tem a indicação de vocês? Então, na verdade, assim, bom senso é bom em qualquer lugar. Claro, sem dúvida. Então, a gente pensa o seguinte: o recém-nascido, ele está se adaptando a um ambiente totalmente novo. Eu preciso entender que nem sempre o que é confortável para mim é confortável para o recém-nascido.
Ar-condicionado eu posso? Pode. Temperatura de 23, 24 graus? Posso. Sem estar direto no recém-nascido. O ar não precisa bater direto nele. Não é um ambiente que precisa ficar 100% fechado. Pelo contrário, precisa arejar. Vento direto no recém-nascido? Pode. Pra quê? Se eu posso evitar. Não há necessidade. Não há necessidade de ir direto nele, mas arejar precisa? Precisa. Roupa demais. Gente, a gente tá vivendo um calorão sem tanto. Eu falo até da questão antiga, porque embalava a criança, parecia um charutinho, né? Entregar aquele charutinho, a criança nem Então, mexia, né? Só a cabecinha. As avós brigam muito com a gente. É, Todos os dias eu era recebo Foi bronca o caso de da minha avó. mãe, né? Não empacota essa menina. Porque assim, o que acontece? O neném chega pra gente com um body, um coeiro, um macacão, uma touca, uma luva, um sapato, mais uma manta e tudo que ele tem direito. Você olha e fala assim, meu Deus, vai pro Polo Norte, eu tenho certeza. Então, assim, tem situações e situações. A gente costuma orientar o seguinte, se eu estou de roupa e pra mim tá confortável, eu vou colocar o body e um macacãozinho no neném, uma a mais do que a peça que eu estou. Eu acho que a criança até dá as dicas também, né? Se ela tá incomodada, Dá. né? E assim, se tá muito calor pra mim, eu tenho que entender que pra ele também tá. Hoje no hospital, por exemplo, eu deixei todo mundo de body. Até porque vai pro colo, a gente pega, a gente põe no peito. Então, você aquece um pouco mais. A transferência de calor, ela é muito grande quando você tá no colo. E neném precisa de colo quando nasce. A referência dele é colo, ele precisa daquilo ali. Então, a gente sempre orienta muito isso, a questão de estar muito atento aos sinais que o neném dá. Ele vai ficar enjoado, vai ficar choroso e às vezes eu não estou entendendo o que está acontecendo. Ou ele está empacotado demais, ou ele está empacotado de menos. Então, a gente tem que avaliar isso aí. Às vezes ele vai dar um monte de manchinhas vermelhas que já mostra pra gente que provavelmente ele está com muito calor. Aí a gente vai tentando descobrir o que está acontecendo. A gente tem que entender os sinais que ele tá mostrando pra gente. E tem aquele outro caso também, não, tira a roupa, deixa o menino pelado pra tomar sol, né? Aí coloca no sol, a criança peladinha tomando sol, lá também é um exagero. Então, também. são dois extremos. O que a gente fala do sol? Sol é bom? Demais, vitamina D. Sol até 10 horas da manhã e depois às 4 horas da tarde. Eu vou só de fraldinha pro sol? Vou. Mas eu vou no carrinho e eu vou tampar de vento. Eu não vou pegar a corrente de vento ali direto peladinho. Pra quê? Pra que eu vou arriscar? Eu vou escutar o que minha avó tá falando, ué. Pode não acontecer nada, mas pode. Então vamos fazer o certo e vamos fazer com cautela. Milena, e para as mulheres no pós-parto, tanto no hospital quanto depois em casa, quais os cuidados mais importantes? Na verdade, sim, quando a gente fala em mulher no pós-parto, é uma das situações mais complicadas que existe, porque ela está lidando com uma mudança completa da vida dela. Ela deixa de ser só ela e passa a ser mais um. Ela tem uma pessoa que depende 100% dela. É uma situação totalmente nova, cheia de novas experiências, cheia de situações que ela não vai conseguir resolver sozinha. Então, ela vai precisar, a primeira coisa que a gente tem que entender, apoio. A mulher no pós-parto, ela precisa de apoio. Ela precisa ser entendida, ela precisa ser compreendida, ela não precisa ser criticada. Se você não tem nada para falar, para acrescentar, tem hora que é melhor a gente não falar nada. Porque assim, o que ela precisa? De carinho, de atenção. Ela não precisa de dedo apontado. Ela não precisa escutar que ela está fazendo errado. Porque ali ela está fazendo o melhor que ela pode. Então assim, a gente tem que lembrar que antes de ser mãe, ela é mulher e ela é uma pessoa que precisa de apoio. Segundo, a mulher precisa caminhar. Gente, caminhadinha em casa, não é correr a mini maratona, não. Mas eu não posso ficar parado. Eu tenho que entender que meu retorno venoso está prejudicado, que eu estou inchada, que eu não estou conseguindo voltar a 100% das minhas funções normais. Então, eu vou dar uma caminhadinha, sem exagero. Eu também estou no pós-parto, no resguardo. 40 dias que eu tenho que ficar mais quietinha. Prestar muita atenção no caso da cesárea, na incisão cirúrgica, manter limpinha, seca, usar o álcool do jeito que o médico orientou. Pensar que tudo que eu comer, o meu neném vai comer. Então, o que convém que eu coma? O que vai fazer bem? O que eu queria que meu neném estivesse comendo agora? Beber muito líquido. Quanto mais líquido eu beber, mais leite eu vou ter. Lembrar que eu preciso agora, nesse momento, preocupar com a mama e com o mamilo. Por quê? Vai ficar muito sensível. Vai mesmo. É normal. E o neném vai precisar que tudo aquilo ali vá se encaixando no decorrer do tempo. Então, a gente tem que lembrar que a mulher precisa de apoio, precisa ser ajudada e precisa ser cuidada. Então, muitas vezes, ela vai precisar que você chegue lá e fale, eu vou ficar com o neném 5 minutos para você tomar um banho. Sem preocupar com o que está acontecendo aqui.
Então, assim, lembrar que a gente precisa apoiar e que ela precisa caminhar, que ela precisa comer, que ela precisa viver, que ela precisa cuidar da incisão e cuidar do neném naquele momento. Cuidados com o umbigo. Isso é antigo, hein, Guilherme Verano? Desde quando existe gente nascendo, tem esse cuidado com o umbigo. Minha avó tinha tanto cuidado que ela guardava de todos os netos. Tinha uma coleção de umbigos. O meu não teve jeito porque eu nasci em outro estado, né? Não teve como resgatar esse aí. Mas o resto tinha coleção no envelopinho lá, muito bem guardado. Enterrar o umbigo também, não tinha, Guilherme Verano? Com ela não, ela guardava. Você não entende isso? Não, o que é isso? Você é um cara urbano. Não. Milena, mas qual que é os cuidados que tem que ter? Então, o umbigo geralmente é um bicho de 7 cabeças para a mãe, principalmente para a mãe de primeira viagem. A gente escuta muita coisa. Era moeda, era azeite, era fumo. Era tudo que tinha direito. Era o fumo. Era tudo que tinha direito. Gente, esquece tudo isso. Umbigo é água, sabão e álcool 70. Eu vou tomar banho, vou lavar o umbiguinho, normal, eu não preciso ter medo não. Posso passar a aguinha, o sabão e limpar o umbigo. Terminei de dar banho no neném, eu vou secar bem o umbiguinho, vou pegar um cotonete ou uma gases, vou embeber no álcool 70% e vou passar em volta desse umbigo. Milena, vou pôr faixa? De jeito nenhum. Você vai pôr faixa, o neném vai ter cólica, atrapalha o trânsito intestinal e não vai resolver nada. Então, sem faixa. A gente vai colocar a fraldinha. Sempre a gente coloca a fraldinha, só o umbiguinho e a fraldinha por cima. Eu, Milena, gosto de dobrar a fraldinha e colocar o umbigo por fora, porque ventila e cai mais rápido. Então, a gente faz essa questão da higiene e do uso de álcool 3 vezes ao dia. Lembrando que a higiene do umbigo é algo que precisa ser feito e observado muito de perto. Então, assim, 3 vezes ao dia eu vou limpar bem o umbigo e vou passar o álcool. O neném fez xixi, o neném fez cocô, o neném vomitou e sujou o umbiguinho, eu vou limpar novamente. O umbigo sujo não pode ficar. O umbigo úmido não pode ficar. O umbigo é o mais sequinho possível. O álcool evapora. Ele vai fazer a função dele e vai evaporar. Então, a gente tem que lembrar que o umbigo ele é seco e limpo. Quanto tempo de internação acontece tanto para o parto normal quanto para cesariana? Então, até 1 ano e meio atrás, a gente liberava o parto normal no dia seguinte. E a cesárea com 36, com 48 horas. Hoje, por determinação do Ministério da Saúde, a gente libera tanto o parto normal quanto a cesariana com 48 horas. Nem sempre é por causa da mãe. Na verdade, na maioria das vezes, não tem nada a ver com a mãe. Tem muito a ver com o neném. Com ele ter se acostumado aqui fora, já ter feito xixi, já ter feito cocô, ter conseguido pegar o peito da maneira certa, tá mamando o suficiente, não ter mais tanto risco de hipoglicemia, o colosso já ter descido, a mãe já está mais confiante com o cuidado do recém-nascido. A gente observa ele por 48 horas, tem a questão da icterícia neonatal, que quando tem incompatibilidade a BORH da mãe e do neném, ela vem com mais frequência, e que quando acontece nessas primeiras 48 horas, a gente precisa intervir mais rápido. Então, o neném fica em 48 horas interno, justamente porque a gente precisa observar. E não adianta eu falar que eu vou deixar só o neném interno. É binômio, a internação é mãe e RN. Então, o tempo que eu precisar do neném ou da mãe é do neném e da mãe internados. E esse tempo a mais, acho que ele poupa tempo lá na frente. Exatamente isso. Esperar Com certeza. Um dia mais, né? É aquele negócio. Começou a ficar amarelinho, às vezes o olhar da equipe de enfermagem, da equipe médica do hospital, ele é muito diferente do olhar da mãe. Então, assim, a gente não vai esperar ele chegar no pico, ele chegar no limite, ou ele chegar numa situação que traga risco para ele. Não. Começou a ter qualquer sinal de hipoglicemia, de icterícia, o leite não desceu, o neném não conseguiu sugar. Você tem uma rede de apoio muito grande ali dentro. Você tem uma equipe de profissionais prontas para te ajudar e para te orientar. Então, você poupa tempo, você poupa desgaste, você poupa preocupação. Sem dúvida nenhuma. Milena, fala um pouco então dessa icterícia neonatal. Nome bonito. Na minha época era a tal de tiriça. Sabe que eu tirei? A vovó bate o olho e fala, tá com tiriça. Um chá de picão e resolveu o problema. Agora não. Você tem tiriça? Icterícia neonatal. Tem que colocar dentro de uma incubadora com as luzes todas coloridas. Guilherme Verano, os tempos mudaram mesmo. A coisa foi mais fácil. Fala um pouquinho pra nós, Milena, sobre a icterícia neonatal. Então, icterícia neonatal é isso mesmo. É o que a gente chamava de tirícia, de amarelão. São todas essas situações. Todo recém-nascido vai ficar amarelinho. Então, assim, o que eu preciso observar? Quando eu tenho uma mãe que
tem um fator RH negativo, uma mãe que tem o tipo sanguíneo A negativo, O negativo, B negativo, AB negativo, que o fator RH dela seja negativo e o do esposo seja positivo, ou que o neném nasça com o fator RH positivo, o risco de icterícia que eu tenho é muito maior, por incompatibilidade ABO-RH. O tipo sanguíneo é diferente. Então, eu preciso observar. Se a mãe já me dá esse primeiro sinal, primeiro, ela vai tomar uma injeção antes dela ir embora. Mamães, todas vocês que têm fator RH negativo, cobrem dos seus médicos, da equipe de onde vocês ganharem neném. Eu quero saber o tipo sanguíneo do meu filho. Eu quero saber se eu tenho que tomar uma injeção. Tá? É importantíssimo. Não é para essa gestação, para gestações futuras, mas a gente precisa ter essa informação. Então, eu preciso observar. Se esse neném começou a ficar amarelinho, eu já preciso avaliar mais de perto. Ele tem zonas de icterícia, zona 1, zona 2 e zona 3. Só cabeça, cabeça e peito, peito e perninha. Então, eu preciso observar mais de perto. Se essa icterícia é precoce, se ela ocorre nos primeiros dias de vida, eu preciso observar. Provavelmente, esse neném vai precisar de fototerapia, que é o banho de luz. 7 lâmpadas azuis, bercinho todo tampado. Vai pra boate, né? Exatamente. Óculos, já vem de óculos, porque ele é chique, claro, então já tem que andar todo estiloso. Claro. Então, assim, eu preciso observar de perto, porque ele precisa ser tratado. Quanto mais rápido eu tratar a icterícia, menos risco eu corro. Mais rápido eu reverto e eu evito os riscos de lesão cerebral. Icterícia, ela causa lesão cerebral irreversível. É muito sério. Então, eu preciso tratar mais de perto. Todo neném precisa de fototerapia porque ficou amarelinho? Não. Depende do nível de bilirrubina no sangue, que é algo que vai ser dosado lá no hospital. Então, se eu estou lá 48 horas e eu comecei a ficar amarelinho, eu vou dosar aquela bilirrubina. Eu só vou mandar embora se eu tiver certeza que o nível de bilirrubina dele está ok, que ele não vai precisar de fototerapia. Ou se eu achei que ele está um pouquinho alterado, mas que ele não está alterado a nível de fototerapia, porque acontece muito, eu vou te dar alta com 48 horas. O pediatra vai passar lá e vai te liberar com 48 horas. Só que ele já vai te deixar muito bem informado o dia e horário que você precisa repetir esse exame e mandar para ele. Se precisar de uma reinternação, a gente reinterna. A icterícia que ela vem a partir dos 7 dias de vida, ela já não me assusta tanto mais, porque ela já é considerada fisiológica e não patológica. Então, a gente tem que avaliar esses níveis, mas a partir do 7º dia, eu já estou bem mais tranquila, porque ela é uma icterícia fisiológica na maioria das vezes. A questão de furar a orelha. Como é que é isso, Milena? Tem gente que já nasce, já quer furar. Deixa o bichinho quieto um pouquinho, furar e colocar o brinco de imediato. Então. Antes de amamentar, já quer furar a orelha. Essas mulheres têm cada coisa, Guilherme. É muito cultural, né? As minhas sobrinhas nasceram há 5 anos atrás e a gente furou a orelhinha lá no hospital. Hoje, a gente não pode furar a orelhinha no hospital. Não é ruindade do hospital, não é ruindade da direção. Não é porque a gente está lá na frente o neném vai sofrer. Não é nada disso. Isso é uma determinação da vigilância sanitária, que em ambiente hospitalar não se fura a orelha mais. Então, assim, a gente segue o que a vigilância manda. Eu posso furar a orelhinha? Pode. A escolha é sua, do momento que você quer furar. Eu furei das minhas sobrinhas no dia que nasceu. Então, assim, depende de uma escolha sua, mas não pense que é ruindade do hospital. A gente não pode mais furar em ambiente hospitalar mesmo. Isso acontecia em ambiente hospitalar e hoje já não acontece mais. Eu quero encerrar nosso bate-papo com uma pergunta para Milena. Parto em casa é seguro? Então, parto em casa é aquela questão. Se eu tiver qualquer intercorrência, eu vou ter como resolvê-la em casa? Eu preciso pensar no tipo de estrutura e no tipo de assistência que eu vou conseguir dar para qualquer intercorrência. Não é porque o médico não quer, não é porque a enfermeira não quer, não é porque a gente acha que a mãe ou o médico são incapazes de atender, mas é pela estrutura. Lá no início, a gente falou que a gente procura um lugar onde eu consiga atender todas as intercorrências que o parto e o nascimento possam me trazer. Eu, Milena, teria um parto domiciliar? Não. Porque eu não acho que a minha casa tenha a estrutura que eu preciso para atender qualquer intercorrência. Essa é a colocação do parto domiciliar. Lembrando que, se a gente for olhar legalmente também, aqui em Goiás, a gente não tem autorização para parto domiciliar. Então, é melhor que a gente opte por onde a gente tem mais segurança.
Eu até, a gente precisando para fazer as perguntas para a Milena, eu assisti um parto, a mulher simplesmente passeando no jardim para lá e para cá, de repente a criança, ela caiu no chão. Ela ainda tentou prender a criança com as pernas, a criança naturalmente, né, toda besuntada, ela pegou e caiu, bateu no chão, e ela pegou a criança. Isso é sorte? É pura sorte? Na verdade, assim... Não, e fez toda a produção, né? Passeando pra lá, pra cá e... dessa forma. São situações e situações. Acontece de pacientes ganharem neném em casa porque não conseguiram chegar ao hospital a tempo. Não, essa aí foi toda a programação. Ela queria que fosse em casa. Então, assim, ela já estava preparada para isso. E sozinha. Esse detalhe, sem ninguém. Então, hoje a mulher, ela é protagonista do parto dela. Então, a gente entende que ela toma a sua decisão, só que a gente tem que arcar com os bônus e com os ônus da nossa decisão. Deu certo? Deu, mas poderia não ter dado. E eu não quero correr o risco de não ter dado. Deu agonia na hora que eu vi a criança caindo no chão, ela caiu. Aí a gente questiona algumas coisas. Por exemplo, alguns artistas que têm parto domiciliar. E o Leboyer também. Como que eu vou questionar um parto domiciliar quando eu tenho uma UTI montada dentro da minha casa? A gente não tem esse suporte em todo lugar. Então, o que a gente fala do parto domiciliar hoje é a questão do suporte. Qual suporte eu tenho? O parto, ele é uma caixinha de surpresas. No mesmo momento que está tudo bem, pode não estar. Pode ser uma situação que você consiga resolver, de estar ali de prontidão. Mas pode ser uma situação que não dê tempo de você fazer nada se você tiver que sair daqui e levar para um outro lugar. Então, a questão do parto domiciliar, para mim, Milena, é só essa. Eu preciso ter estrutura para conseguir atender todo o processo. Se eu tiver estrutura e segurança, a gente não discute. Eu vou estar onde eu tiver estrutura. Guilherme Verano, assinantes do 14. Então, mais uma vez, a nossa proposta foi cumprida, porque a proposta é de trazer sempre profissionais que dominam do assunto para a gente tratar da forma que a gente tratou aqui com a Milena. Com certeza você, assinante do 14, você que nos acompanha pelo YouTube, viu que a Milena fala com muita propriedade, porque ela vive isso todo dia, de domingo a domingo, 365 dias por ano, porque menino não escolhe hora de nascer, não, e nem dia, não é? Então, e é uma pessoa que gosta do que faz, por isso que fala com tanta propriedade. Milena, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite e por estar aqui conosco nesse bate-papo gostoso aqui no nosso canal 14 da NET. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre parto, de desmistificar algumas coisas e de mostrar como elas funcionam. O parto não é um bicho de 7 cabeças, a cesárea também não é um bicho de 7 cabeças. E, assim, mulheres, estejam prontas para viver esse momento de vocês da melhor forma possível. Tá? Guilherme Verano. E principalmente quando a gente entrevista uma pessoa que é vocacionada e que gosta do que faz, puxa vida, a gente fica feliz de entregar, né, um momento tão precioso, mais precioso da vida da gente para profissionais como a Milena. Então a gente fica agradecido, viu, Milena? Dá até vontade de ter mais filhos. Ou não? Dá vontade. Né? Sem Mas vamos ficar só na vontade, né, Verano? Nós somos pais de filhas, aí estamos satisfeitos. Né? Agora vamos curtir os momentos de ser avós, né? É isso? Exatamente. Então, se aproximando, né? Verano, muito obrigado mais uma vez por estar conosco aqui. A gente agradece mais uma vez, Joséval. E você tem que agradecer mais gente, hein, Verano? Claro, a gente agradece sempre, é claro, Milena, Joséval, toda a estrutura do Canal 14 aqui, né? Leda, Darlan, Fernando Dutra e os nossos parceiros também, sem os quais seria impossível a execução desse programa. Mais uma vez, muito obrigado. Canal 14 NET. Apoio Cultural. Clínica Radiológica de Anápolis, a CIA, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Instituto Oncohematológico, Hospital Evangélico Goiano, o Plameg, Unievangélica, Supermercado Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Barbantes JK, Laboratório Modelo, BRG Brasil Geradores, Farmácia Naturares, Cicobi Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Mercafrios Mauá, Doutor Café, Cafeteria e Doceria, Droga Lúcia e também a rede Itego, Governador Onofre Quinan. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.